O fato do São Paulo hoje ir na contramão do mercado brasileiro de, enfim, times que investem no futebol e que conseguem competir para ser campeão todo ano é muito atrelado, ou 100% atrelado à sua gestão, né? A forma que faz gestão e tudo mais, 1 bilhão de dívidas, veio de um leco tenebroso para uma gestão Casares que é mais enfeitada, conversa mais, mas também aumenta a dívida tanto quanto. Queria te perguntar em relação a isso, porque você também é um cara que conhece um pouco das entranhas políticas do social, do conselho e tudo mais. Queria te perguntar, porque eu não vejo solução particularmente para essa dívida. Para mim é uma dívida que já entra num ponto de impagável, não pelo fato de que não é possível assim, ser paga em uma gestão profissional, mas por essas pessoas ela não vai ser paga. Eu acho que isso a gente tem que ter claro, e eu tenho claro isso para mim, e eu já sou favorável à ideia de uma SAF, que aí é um outro debate que entra em uma outra esfera. Mas queria te perguntar em relação à esfera política, que também está muito ligada a essa queda de técnicos que a gente fala, né? O Crespo, então, foi sabotado por uma gestão que hoje contrata ele de novo depois de 4 anos. É um ciclo, né, que você aponta sempre para um mesmo X, né? Então a gente fala do Zubeldia, a gente fala do pênalti que perdeu, fala do campo, mas assim, gestão é o ponto de maior crítica, né, André? A gestão lá. Eu não sou mais muito. Repórter a gente sempre né? Jornalista não deixa de ser. Eu tenho contatos ainda no São Paulo com muita gente, não só por ter sido sócio, por ter sido jogador, um cara muito querido. Hoje eu não sou tão querido lá. Porque virei uma voz ali muito combativa, né? Sim. Mas essa gestão do Casares, no total, tem um déficit de 419 milhões. 419 milhões, ele tá no segundo mandato, né? Tem mais um ano pra frente. Pensa. Se fosse uma SAF, uma empresa, em poucos anos você ter mais de 400 milhões de déficit num clube que tem, talvez, ainda a terceira maior torcida do país, né? As pesquisas agora já estão colocando Palmeiras e São Paulo de novo, depois de muito tempo, tecnicamente empatados. Mas tem um potencial gigantesco, tem um estádio que está quitado, que está pago, que é tradicional, uma torcida que é presente, que é atuante, que conduz. Como é que você consegue ter mais de 400 milhões de déficit nesse período? Ele só teve um superávit que foi por um acidente do destino, que foi o Antony sair do meu Ajax pro Manchester United, entendeu? E ali deu 100 milhões ali, livrou a barra dele no começo, no resto é só déficit. Então assim, a gestão é tenebrosa, temerária. Eu queria usar aqui alguns outros termos, mas aí eu posso ser processado, né? Mas é um negócio assustador. Olha lá. No ano passado, as despesas do São Paulo excederam em mais de 15% o valor aprovado em orçamento. A despesa total atingiu 1 bilhão e 10 milhões de reais. Com isso, a dívida líquida da instituição chegou a 968 milhões. Hoje, né, com o começo do ano, já passou de 1 bilhão. Eu não sei se eu vou dar se isso aqui é informação ou não, vocês devem ter informação. Eu recebi uma informação, eu estou falando aqui de finanças, né? Mas tem informação política que seria importante agora para o futuro de São Paulo, que aparentemente o sucessor do Casares, que muita gente imaginava que podia ser o Belmonte e que poderia ser o Wolten, a relação com o Belmonte já deu uma azedada, então essa diretoria já tá meio fracionada, já tá dividido. O Belmonte até saiu de férias, não sei o quê. O Belmonte é um cara que eu tive muito contato como jornalista, né? Ele era da Jovem Pan, a gente jogava todo torneio de imprensa, era Folha contra Jovem Pan e o Belmonte que eu tratar como capitães ali e tal. Então o Belmonte lá ficou meio escanteado, até o basquete dele agora sumiu do mapa de vez para não aumentar o déficit do clube. E o Wolten é uma figura ali, meio que forte ali, que poderia circular em várias áreas ali e estavam anoitecendo. Então me passaram agora que o novo candidato do Casares é o Márcio Carlomagno, que é o superintendente. Sim. Então a tendência Aí eu falei com um cara... e candidato de oposição? Não tem ainda. Não tem. Então... a gente pode caminhar para uma eleição de novo meio que viciada dessa turma da gestão, e aí o cara que o Casares vai apontar é um cara que conhece tudo das finanças do clube, coisas boas, coisas ruins, e que em tese ali vai ser mais do mesmo. Só uma leitura política dessa situação também, eu tenho esse mesmo palpite, né, de que o Márcio vai ser o nome mais forte, né, por parte do Júlio. Eu acho que pode haver uma ruptura até na própria situação, que aí pode surgir esse candidato, entre aspas, de oposição.
mas o grupo de oposição, Resgate Tricolor, enfim, 4 chapas, acho que ou não lançam ninguém, ou lançam um cara pra cumprir tabela, porque na última eleição eles tomaram muita porrada porque foi Júlio contra Júlio, né? Não teve ninguém. Então, talvez eles podem lançar um cara ali que sabe que vai perder só pra ter um candidato. Mas eu acho que vai ser o Márcio mesmo. Isso considerando que o São Paulo esteja na primeira divisão, né? Sim. Se o São Paulo cair, vai ser a maior vergonha da história do clube. E aí não vai ter nenhum tipo de discurso que vai sustentar uma gestão. Aí eu acho que a oposição quer. Olha lá, o CT de Cotia é superavitário, com venda e revenda de jogadores nele formados. Desde a inauguração. Cotia, o São Paulo pegou ali uma bela jogada com base na lei do Juvenal. E desde então, já teve momentos melhores, piores, administrações melhores em Cotia ou não, mas desde da inauguração de Cotia, o negócio dá retorno. É superavitário. Às vezes vendem bem, às vezes vendem mal. O estádio do Morumbi também é superavitário. O São Paulo tem um estádio Morumbi que dá mais de 40 milhões por ano. Para pegar o balanço. Imagina você é o administrador de São Paulo. Você tem um estádio que te dá lucro. Superavitário. Você tem Cotia que te dá lucro. Para onde está indo tanto dinheiro? As receitas aumentaram. É uma gastança desenfreada surreal. Isso já começou com o Leco. E ali no começo o São Paulo não tinha uma dívida superior ao faturamento que ele tem. Quando foi na gestão do Casares que isso aconteceu, essa virada. E aí passa a ficar um negócio realmente muito preocupante, o cara começa a falar impagável. Quando você começa a dever mais do que você ganha. A nossa conta pessoal. Sim. Eu ganho, meu salário é esse, eu vou gastar no máximo isso aqui, amigão. Não vou ficar gastando o dobro do que eu gasto, que eu vou quebrar. Eu vou falir. E é o que está acontecendo com o São Paulo já há algum tempo. Eu não sou especialista em econômico, né? Mas eu vi que essa gestão tentou, no momento de desespero, viu ali, sindicalizar, eles falam isso, a dívida. Eu não sei explicar muito bem, é um termo econômico e tal, mas no mercado você pode... Seria uma forma mais fácil de o São Paulo sobreviver, respirar. O São Paulo tinha 2/3 da dívida dele, era de curto prazo. Só tinha 1 ano pra pagar. Tipo assim, cara, você percebe ali a água no pescoço ali e tal. E aí o São Paulo, a história do fundo foi um meio plano B. Não conseguiram, tentaram sindicalizar essa dívida e tal, não deu, aí foi pro fundo, que pela perspectiva deles, dando tudo certo, São Paulo não caindo, quem sabe ainda vendendo jogador, São Paulo é muito dependente de venda de jogador, não pode ser assim. Eu sou sempre favorável, acho que o clube sul-americano, em tese, tem que vender, e pra máquina girar e tudo mais. E a Cotia também é para dar retorno técnico, mas também é para sustentar o clube. Diversificar a receita. Mas você não pode ser tão dependente. E aí, parece, pelos planos dele, que o São Paulo vai começar a respirar no meio do ano que vem. Estamos em 2025, respirar, se não cair, não vai ter oxigênio. Mas a ideia deles, dando certo, o que tem que ser arrecadado ali pelo FDIC, ali não sei o quê, o São Paulo é um avião, nesse momento, tá estagnado, tá parado, cheio de problema, de dívida, de defeito para arrumar, e que ele começaria a decolar no meio do ano que vem. Então o São Paulo teria que ser muito paciente, não cair esse ano, vai ter a janela de virada do ano, 2025, São Paulo não vai fazer loucura nenhuma, e aí a partir do meio de 2026, São Paulo começaria a subir, decolar esse avião. Eu já vejo o contrário. Eu tô temendo, eu comparo São Paulo com o Titanic. E alguns dos colegas que eu tenho do São Paulo eram aliados, parceiros da atual gestão. E isso tem várias pessoas que estão largando a mão. Nem eu falei aqui, eu larguei a mão no Paulista do Zubeldia, torci muito o sucesso dele, como acho que qualquer São Paulino queria desse certo. Mas você percebe que não dá mais, não vai sair mais nada daí, cara. Eu já tô vendo o São Paulo dessa forma, comparando com o Titanic. E eu tô vendo caras, não é o principal comandante lá, o cara que tá pilotando o Titanic, mas cara já tá pulando o barco, tá procurando boia. Cara, o negócio tá caindo, tá ruindo, o iceberg tá ali, não dá mais pra desviar. Assim, a situação é absolutamente desesperadora. E tem isso muito também... pior do que tem sido ventilado. E é claro, o Carlos Magno lá vai falar como superintendente, ele vai falar um economês ali pra tentar justificar isso, aquilo ali, porque o déficit, que não sei o quê.
Cara, 280 milhões só no ano passado, cara.